Então, retornando ao segundo bloco do nosso programa Ideias em Debate, onde hoje nós estamos discutindo perspectivas de progresso para o Piauí. Nós estávamos discutindo por que o Piauí é pobre, se é que é pobre. O Freitas fez uma exposição sobre vários aspectos importantes disso, onde ele destacou, entre outras coisas, a questão mesmo de que o Brasil sempre teve uma política centralizadora, uma política concentradora, seria a expressão mais adequada, né, para vocês economistas. E eu gostaria de continuar agora com o Felipe, qual é a sua visão? Se você acha que nós temos herança da nossa colonização, da nossa educação, o nosso clima, o nosso regime de chuvas também, que é uma realidade que contribui para isso, nossos recursos naturais e outros, nós mesmos, né? Então, gostaria de ver a sua visão. Bom, vamos ao que não é causa, né? Por exemplo, não é desígnio de Deus. Deus não quis que o Piauí fosse pobre. Então, é uma questão, por exemplo, da natureza. A natureza nos é propícia, ou seja, a natureza, ou Deus, nos é favorável, recursos naturais favoráveis, apesar de uma grande parte da região ser no semiárido. Mas o semiárido é a melhor região, por exemplo, para a irrigação, do que a outra parte. A questão que eu entendo é que há uma cultura de acomodação à pobreza, que seja da população em geral, quando não reclama fortemente junto ao governo por uma mudança, ou porque o aparato institucional político brasileiro, como disse o Freitas Neto, não conduz a uma melhoria ou a acabar com esse desequilíbrio regional e pessoal, né? No Brasil a pobreza é muito grande, no Nordeste é maior ainda, proporcionalmente, no Piauí mais ainda. Então, para colocar numa equação, nós temos que ter como o formulador, o iniciador dessas mudanças, o governo, no caso, o governo do Estado. A grande obra do Piauí, ou a única obra do Piauí federal, foi a barragem de Boa Esperança, nasceu da demanda da sociedade. E eu lembro, eu era menino, havia na Rádio Clube, Rádio Difusora, que se chamaria na época jingles, spots, né? Toda hora, o Piauí precisa da barragem do Médio Parnaíba. Ou seja, havia um clamor, por quê? Porque o São Francisco já tinha energia de Paulo Afonso, e o Piauí não, o Piauí e o Maranhão não. E aí a política veio, a boa política, o deputado Milton Brandão e todas as forças políticas da época, na época o governador Petrônio Portela, foi quem coordenou essas forças populares e levou, já na época do presidente Castelo Branco. E aí o Castelo Branco, eu vou contar essa história, porque ela precisa ser conhecida, é uma história. Eu presenciei com o ministro, então o senador Roberto Campos, Freitas conheceu lá no Senado, ele me contou a seguinte história. O presidente Castelo Branco, no final de um despacho com o ministro do Planejamento, disse: ministro, está aqui esse documento dos políticos do Piauí, Petrônio, que conduzia, né? Pedindo essa obra. O senhor me traga, por favor, no próximo despacho. No despacho seguinte, o Roberto Campos, ministro do Planejamento, disse: presidente, há um dispositivo no plano diretor da SUDENE que diz que é para fazer energia elétrica no Piauí a ampliação da usina termoelétrica de Teresina e de Parnaíba. Foi a resposta. E está no plano diretor da SUDENE. Por quê? Porque nós não trabalhamos porque, na época, o Celso Furtado colocasse de outra forma. E aí é o técnico que errou. O grande economista Celso Furtado é bom para eles lá, para o resto do Nordeste, não foi para o Piauí. Aí o Castelo disse, e aí é que é a decisão do político, ele disse assim: ministro, é para fazer. Eu sou de lá, eu conheço a realidade do Piauí, é para fazer. Pronto, acabou-se. É uma decisão política dessa forma. Bom, aí veio Boa Esperança. A Universidade Federal do Piauí sofreu um certo contratempo com a morte, seguida ou antecedida pelo
pelo derrame do Costa e Silva, que parou o processo, mas era para ter sido também nesse mesmo período. Muito bem. Então, o governo do Estado é que deveria liderar as forças produtivas para o que se diz hoje, criar um bom ambiente de negócio. Não é mais questão dos recursos naturais. Nós temos terra, nós temos água, nós temos minérios. Então é questão de ambiente de negócio. Agora, o Piauí tem a maior alíquota de ICMS para a energia, para as indústrias, para a água, para combustíveis. Então, há uma questão de quanto mais arrecadar para poder fazer parte das despesas. Ao contrário, você tem que segurar despesas para ter recursos para os investimentos. Aqui está se fazendo investimento com empréstimo e da pior maneira possível. Assim, em resumo, é isso. Por que nós não vamos para frente? Porque o governo do Estado não contribui para esse ambiente de negócio. É curioso porque, pegando um pouco do que você está colocando e um pouco do que o Freitas falou, me chamou a atenção quando ele citou que, no caso dos Ministérios de Desenvolvimento Regional e tal, que sempre muda de nome, que sempre termina sendo uma acomodação política. E fazendo uma comparação disso com a nossa realidade do Piauí, nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento, que não foi no caso do seu governo, mas que, de um modo geral, tem sido usado nos últimos 20 anos como uma acomodação política. Quando faz a equação dos cargos, o que sobrou vai para esse desenvolvimento econômico, que é justamente o que seria o análogo desse nosso aqui. Quer dizer, qual o dever de casa que eu teria que fazer para aprovar? Não só o que o professor ensinou, mas o que eu estudei. Então, eu, só como recordação, fizemos umas contas outro dia na Associação Industrial, que hoje se chama CIEP, dos últimos 20 anos, nós tivemos 2 secretários que vinham do meio empresarial. Isso é inconcebível em outro estado, e aqui é a realidade. Cada um ocupou 9 meses de mandato. Falando dos últimos 20 anos, para trás teve mais, essa situação tem deteriorado. Nós tivemos o Chico Reinaldo e tivemos a Patrícia Freitas da Cacique. Esses 2, em 9 meses, pelas nossas estimativas, fizeram mais do que todos os demais nos 20 anos, no que sobrou dos 20 anos. Certo? Então, isso eu acho que é, de certa forma, não sei se você vê dessa maneira, como um não engajamento da atividade, da autoridade pública com o progresso do Piauí. Ele espera que ele aconteça por acaso. Né? O que você acha disso? Isso tem sentido que eu estou falando? Perfeito. Num estado como o nosso, o poder público tem que liderar. Os dados ali mostram. Né? Você verificou quando você fala aí na formação do PIB, o poder público é disparado. Ora, 1/3. Sim. Então, ele tem que liderar. E ele tem que liderar no sentido de liderar, puxar, tentar resgatar, tentar melhorar. E aí foi dado inclusive você coroou muito bem. Eu dei a questão de grandes políticas de desenvolvimento regional, que eu digo que cria-se, inclusive, um órgão para isso, para, teoricamente, ele formular toda uma política de desenvolvimento regional, e, no entanto, esse ministério, por exemplo, parece que ele fica, como você falou a respeito da secretaria, ele fica lá para um canto, aí dão lá para alguém, aí muda de nome. Né? E aí o Felipe contou uma coisa aqui, né, a respeito da Barra de Boa Esperança, que terminou sendo uma coisa chamada decisão política, que o presidente disse, não, eu quero que faça. Né? Quero que faça. Porque senão nós tínhamos perdido, se não fosse o Castelo Branco lá naquela hora. Né? Então nós verificamos aqui, por exemplo, o Sarney iniciou 2 grandes projetos de irrigação aqui, no final da década de 80. Né? Um em Parnaíba e outro em Guadalupe. Sai governo, entra governo, vem presidente, os presidentes, inclusive o atual já veio. Não sei o que acontece, que o negócio não vai para frente, não anda, né? E passa 20 anos, né? Tem mais de 20, então, no final da década de 80, né? Tem mais de 30 anos, e isso não quer dizer, falta o quê? Uma decisão
política. Se tivesse havido uma decisão, não, eu quero agora concluir o projeto de Parnaíba, ou quero o de Guadalupe, ou diz, olha, esses projetos são inviáveis, não vamos mais gastar dinheiro aqui, não. Também é uma decisão política. Né? Então, o que eu vejo é isso, quer dizer, o Brasil como um todo, ele dispersa muito esforço nesse sentido. E aí me chama também muita atenção, e eu bato muito nisso há muito tempo, é que o Brasil parece que no Piauí parece que não tem assim uma escala de prioridades. Porque eu vejo aí, quando a gente viaja a outros estados, inclusive da região, eles estão sempre lutando por uma grande obra ou duas grandes obras. Estão sempre lutando. O Ceará quer isso ou aquilo, está lutando por isso, por aquilo, né? Agora mesmo Pernambuco lutou, porque aquele ramal da Transnordestina para Pernambuco não estava sendo contemplado, né? E eles conseguiram lá, de tal maneira que o presidente baixou uma medida provisória agora, tentando equacionar, privatizando lá para que fizesse aquele ramal da Transnordestina para Pernambuco, que parece que não é fácil, inclusive o acesso para chegar lá no porto, né, de Suape, e que será muito bom se sair para nós, mas ele corta Pernambuco todo, então é excelente para Pernambuco. Mas eu estou dizendo é que há um engajamento, e lá em Pernambuco eu soube que para isso juntou. Lá, você sabe, a política de Pernambuco é muito ideológica, né? A esquerda mesmo, a direita, e esse negócio. Mas nessa hora junta todo mundo e vai todo mundo lutar por aquilo que o pernambucano acha. Isso que ele disse aqui, que já na Rádio Clube lá falava que precisávamos da energia e tal. Tem que ser também, a opinião pública precisa também exigir, precisa também pedir, precisa também reclamar, precisa também reivindicar, e exigir que a classe política trabalhe unida em benefício das grandes obras que poderão mudar a realidade, principalmente da infraestrutura do Estado. Interessante. Porque... Eu queria só complementar. Claro, fica à vontade. Aqui no Piauí existe uma certa cultura do governo de que essa obra não é minha, é federal. Ora, ela está no Piauí, ela serve ao Piauí. Nós temos o Porto de Luiz Correia parado. Esses dois projetos que são tocados pelo órgão federal, hoje é DENOX. Aí a ideia é a seguinte, não, essa obra não é minha, é do governo federal. A mesma coisa do prefeito, não, isso aqui é do Estado, não é minha, mas a obra está no município. Então, se você examinar toda grande obra, seja um porto, seja um grande projeto como esse, requer uma série de decisões estratégicas. Não se faz esse projeto sem energia, sem a titularidade dos irrigantes, sem um apoio de comercialização de pesquisa, que no caso a Embrapa tem, lá no Parnaíba, eu estive lá agora, a Embrapa está dando um bom apoio. Mas existem situações em que o produtor vive a sua própria sorte, sem este apoio de estradas e de energia, basicamente. Se você for fazer um cálculo, você sabe fazer conta, você é engenheiro, o ICMS que foi gerado desde quando a soja começou a existir no Piauí até hoje, daria para fazer 2 ou 3 estradas transcerradas, que ainda está pela metade. Dizem que o melhor negócio no Cerrado hoje não é plantar soja, é ter uma carreta, ter um trator para puxar as carretas, né? Atoladas. Mas vamos parar fazer um pequeno intervalo, mas antes eu queria só fazer um pequeno comentário de uma palestra que eu vi você falar há muito tempo, em que você dizia que a nossa sociedade não sabe demandar as suas obras estruturantes. E você vê que mesmo... E eu levo isso à própria classe empresarial, que seria um beneficiário também desse progresso, mas ela é omissa na maior parte das vezes. Nós temos dispersado os esforços. Perdemos muito tempo discutindo navegabilidade do Parnaíba, quando o pessoal do Cerrado dizia, eu não quero transportar minha soja, que tem um preço nervoso variando em dólar, para levar 15 dias descendo numa balsa, porque as variações que isso sofre são muito maiores. Nós estávamos discutindo o porto quando nós não tínhamos o que exportar nem o que importar, né? E dispersando. Em determinados momentos, essas classes empresariais se uniram também, como o resto da sociedade, e tentaram definir uma ação mais conjunta. Houve um movimento no sentido de barrar
com exigências absurdas, e os empresários se uniram e foram. E depois outros segmentos da sociedade, a intelectualidade foi. Agora, no caso da Suzano, foi o mesmo caso. A Suzano foi embora, ia gerar 7 mil empregos no Piauí, e foi embora. E a reclamação de fundo é que o Piauí não fez a sua infraestrutura necessária para que ela pudesse trabalhar, né? Então, bem, mas vamos fazer agora o nosso intervalo e continuamos a partir daí. Perfeito.